falando agora um pouquinho sobre as questões relacionadas a ações de tratamentos de risco, né? Uma vez mapeados os riscos, esses riscos, de alguma forma, precisam ser tratados, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das ações de tratamento de riscos no dia a dia do DPO, no dia a dia da Isabel, né? E nós estamos num momento importante, porque essa é a Semana Mundial da Privacidade de Dados, né? Comemorada mundialmente, e em outubro, 19 de outubro do ano de 2020, nós fizemos um evento no Cristo Redentor, exatamente para divulgar esse tema. Foi o início do projeto que nós fizemos junto ao Cristo, e naquele dia a gente iluminou o Cristo Redentor, né, o Santuário Cristo Redentor, colocou a cor azul para fazer referência à importância desse tema de privacidade e proteção de dados pessoais. E aí eu já trago um spoiler para vocês, uma novidade, né? Amanhã, o Dia Mundial da Privacidade vai ser sexta-feira, dia 28, mas amanhã, à noite, 7 horas, nós estamos promovendo um evento, e o Cristo Redentor, mais uma vez, vai apresentar várias questões ligadas ao tema, e vai ser iluminado de verde, né? Então, quando quem estiver no Rio de Janeiro e olhar para cima no Cristo Redentor, vai ver o Cristo Verde, né? E vai lembrar que está acontecendo um evento mundial sobre privacidade de dados, né? O verde não deixa de ser uma homenagem à IAPP, a maior associação privada de profissionais de privacidade e proteção de dados pessoais. Uma pesquisa indicava já que no Brasil seriam mais de 50 mil DPOs necessários para todas as empresas, né? Então, em nome da IAPP e de todos os DPOs e profissionais de privacidade, né? A Isabel, propriamente dita, né? Os nossos parabéns aí por esse dia, sexta-feira, né? Afinal de contas, esse papel de DPO, né? E aqui no Brasil a gente usa muito o termo em inglês, né? CIO, CEO, CFO, eu diria que é quase o se ferrou, né? Porque se o DPO ele não tiver realmente preparado para essas ações do dia a dia, quase como um super-homem ou uma superwoman, né? Realmente ele pode se ferrar. Então é preciso que a gente possa pautar realmente todas essas ações, cumprindo as promessas que precisam ser, né? E recentemente até eu tenho indicado para algumas pessoas um livro muito importante, eu diria até que mudou a minha vida, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Isso evitaria talvez um pouco do burnout e toda essa pressão que nós profissionais de segurança, de privacidade, temos enfrentado diante aí de tantas ameaças, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, qual seria a hashtag Fica a Dica? Como a gente poderia organizar essas ações de maneira que a gente possa encaminhar esse tema sem muita ansiedade, sem muito estresse, né? E a resposta está na gestão de riscos, né? O modelo de evolução da tomada de decisão baseado na gestão de riscos, sem dúvida é uma evolução, uma brincadeira aqui da evolução desde o Homo sapiens até o Homo riscus managens, né? Que seria exatamente o profissional de todas as áreas, o gestor, que toma decisões baseado em ações de risco, né? Então, no caso específico da proteção de dados e privacidade, né, a nossa LGPD aqui no Brasil, ela já dá algumas dicas nesse sentido, né? Em relação ao tema de gestão de riscos, não só a questão do relatório de impacto de proteção aos dados pessoais, né? O nosso DPIA, que essencialmente é um relatório de análise de risco e avaliação, a questão de registro de incidente, né? Onde deve ser avaliado os possíveis danos aos titulares desses dados, né? Então, tudo isso levando ao que a ISO resolveu chamar, aí sim, de uma mentalidade de riscos, né? E o que é exatamente essa mentalidade de risco? É que a gente possa pensar e agir sempre levando em consideração que a nossa decisão ou ela é para afastar uma ameaça ou ela é para aproximar uma oportunidade. Então, diante de uma lista enorme de ações que o DPO, o encarregado, precisa fazer, né, a ideia de você utilizar a mentalidade de risco visa exatamente identificar para cada uma dessas ações, para cada um dos riscos envolvidos nessa tomada de decisão, a sua prioridade. Essa prioridade ela pode utilizar métodos sofisticados, qualitativos, quantitativos, mas no resumo da obra, né, a gente poderia ter um plano de ação composto de várias ações e atividades, dividido em ações verde, que são ações boas, ações vermelhas, né, que são ações assim no nosso hit de calor ali, ações que devem ser feitas mais rapidamente, né, e de posse então desse conjunto de ações, né, que nós no nosso software LGPD Manager a gente traz alguns painéis interessantes trazendo estatísticas. A gente ajuda, na verdade, a criar uma estratégia de implementação. Como pegar essa lista enorme de ações e sem ansiedade, sem estresse,
transformar esse plano de ação num plano de implementação, né? Como um dos nossos clientes costuma dizer, o plano de ação do plano de ação, né? Então, dividir isso em algumas ideias aí de ações de curto prazo, imediatas, ações de médio prazo, ações de longo prazo, né? E a gente poderia pegar um pouco uma carona dentro desse plano de implementação na visão dos métodos e tecnologias ágeis, né? Que trabalha dentro de um conceito de ciclos. Então, um ciclo maior, que é um ciclo de estratégia, definir uma estratégia de privacidade e proteção de dados pessoais para a empresa, depois alguns releases, curto, médio e longo prazo, depois dividir isso em ações que podem ser mensais, ações diárias, até que a gente chega lá no dia a dia do DPO, no dia a dia de cada pessoa, no dia a dia de cada gestor, né, que são ações que muitas vezes são ações de projeto, implementar um projeto de LGPD, mas também ações contínuas, né? Porque no dia a dia, além das coisas preventivas a fazer, existe todo um processo de ocorrências, né? No Data Loss Prevention, por exemplo, que são sinais, né? A gente tem uma integração do software que permite identificar comportamento, ocorrências suspeitas de envio de dados, né? Ou de grande massa de dados pessoais que possam estar sendo copiados pelos colaboradores, né? Então, tudo isso aí juntaria numa visão dessa lista de ações do DPO, orientado a essa ideia de riscos, ou até de tratamento de risco, né? Existe um documento do governo, que é uma guia de boas práticas, que contém vários desses riscos de uma taxonomia, que vai desde essa questão da proteção dos dados pessoal, como até a questão de utilizar dados sem consentimento, ou guardar um determinado dado por um período maior do que, na verdade, se precisava, né? Então, tudo isso, de uma certa forma, a gente considera que o DPO precisa de utilizar ferramentas e, de preferência, o melhor dos códigos de boas práticas, né? E a 27.701, que é uma norma específica da série 27.000 de segurança da informação, trata com esse assunto de privacidade. Nós, até na Módulo, nesse momento, no dia de hoje, né, hoje, quinta e sexta, nós estamos passando pela nossa auditoria de recertificação. A Módulo é uma empresa certificada 27701 e esperamos que a gente continue mantendo esse nosso certificado, que é uma prova, né, de uma auditoria feita de que nós implementamos dentro de casa as melhores práticas. E, começando como toda norma ISO, uma das melhores práticas é que a gente tenha bem documentado todas as nossas políticas, né? A Módulo lançou, você já deve ter assistido um dos nossos mais lives, a Carol Duarte vai falar um pouquinho sobre a lei digital, que é a questão da gestão de políticas, que envolve todo o ciclo de vida de uma política, não só a criação e a elaboração da política, etc. e tal, mas principalmente uma fase de atestação, né, que serviria como evidência de que aquele funcionário colaborador, ele leu a política, ele conhece a nossa norma, ele está de acordo, ele está ciente, né? Então, tudo isso ajudaria, vamos dizer assim, a criar um registro e evidências de que a organização, na verdade, ela não só fez o trabalho de casa, mas ela consegue demonstrar que as políticas foram criadas e são conhecidas pelos colaboradores. Com referência à segurança cibernética, a nossa sugestão de melhor prática são os controles do SIS, né? A versão 8, recém-lançada, a Módulo coordenou o trabalho de traduzir o SIS 8 para português, né? Então, isso facilita muito as empresas aqui no Brasil, né? E nós temos até um software que é o nosso QuantiRisk, de riscos quantitativos, onde a gente consegue, através dos 18 controles do SIS 8, das 253 medidas de segurança, identificar um nível de maturidade de cada uma daquelas medidas de segurança. E aí, a partir da gestão de riscos, a partir da análise e a medição de cada um desses riscos, criar uma estratégia para que possa aumentar o nível de maturidade cibernética na organização. Por definição, quanto maior a maturidade, menor o risco. Quanto maior o risco, menor a maturidade. Então, o segredo é conseguir, através das técnicas de gestão de risco, numa relação de custo-benefício, identificar realmente quais as ações que, quase como numa teoria do Pareto aí, né, 20% das ações costumam trazer 80% dos resultados. E um grande painel, o nosso cockpit aí do DPO, que acompanha as ocorrências, acompanha os incidentes, acompanha as solicitações dos titulares, acompanha as implementações, acompanha todo o dia a dia da empresa. Isabel, nossa DPO referência aí, criada pelo Dr. Gilberto Martins. Essa é a ideia que a gente tinha para falar um pouquinho.
de ações baseadas em tratamento de riscos. Eu convido vocês também, aqui no nosso chat da live, tem o link do YouTube, e a gente tem feito lives praticamente semanalmente, de 15 em 15 dias, com temas variados sobre o assunto privacidade LGPD. Acessem o canal YouTube da Módulo, tem muita informação valiosa, orientações, e, mais uma vez, parabéns a todos os profissionais de privacidade e proteção de dados pessoais nessa Semana da Privacidade.